Senhor diz que haveria menos rigor para essas cidades do que para Betsaida, Corazim, Cafarnaum, etc., lugares onde Jesus realizou tantos milagres. Em geral, quando nós lemos esses textos, a nossa primeira perspectiva é uma perspectiva negativa, de maldição sobre essas cidades que não se arrependeram por causa dos tantos milagres. Mas existe também uma maneira positiva de enxergar esses textos. E qual é? Jesus disse que se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os tantos milagres que em ti se fizeram, elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Ou seja, que se houver milagres nas cidades pagãs, que era o caso de Tiro e Sidom, esses pagãos vão se arrepender e vão reconhecer que só existe um Deus vivo e verdadeiro. A nossa oração hoje também precisa ser uma oração para que Deus comece a realizar sinais, milagres e maravilhas nessas cidades pagãs. Ainda que Israel seja conhecido como uma nação religiosa, a maior parte de Israel é pagã, é secular. Precisamos orar também por Israel, para que milagres, sinais e prodígios aconteçam nessa terra, para que eles reconheçam que Jesus é o Messias. Aleluia. Esse texto nos encoraja a fazer esse tipo de oração. Não somente esse, outros também nos encorajam a fazer o mesmo, mas este de uma maneira específica nos faz saber que os milagres amolecem o coração duro dos pagãos. Mas é isso. Vamos ouvir aos áudios. É uma pregação que a Valnice fez no congresso do Diante do Trono alguns anos atrás, e ela traz algumas palavras muito interessantes sobre Israel e as profecias bíblicas. Receber mais uma vez esta mestre na palavra, essa apóstola que coloca fundamentos sobre os quais temos visto a igreja brasileira ser edificada, no fundamento dos profetas e apóstolos. Ela também é profetiza, e é com muita honra e com muita emoção que estava na porta do elevador em Jerusalém. Hoje ela vai falar para vocês. Abra o coração e recebam. Apóstola Valnice Guilherme. Não, tem rádio aí. Vou quando ela vem. Vai aqui aumentar o volume da cabine. Já na sua tela do programa. Eu sabia que você gostou. Foi numa conferência que temos em Belo Horizonte todos os anos. Tá indo aí? Tá dando o microfone lá atrás, ninguém tá ouvindo. Desliga o microfone. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os atalaias, que de noite e de dia não se calarão. Não importa. Pelas vossas orações e até das suas promessas, não descanseis, nem des a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém por objeto de louvor na terra. Pai, esta é a tua palavra, que o teu Espírito se mova nesta hora, vem dos céus e desce sobre este auditório, sobre todos quantos ouvem pela rádio, pela televisão, pela internet, que haja um só coração sintonizado no teu trono para receber a palavra profética desta noite, quando estamos vivendo os últimos dias que nos separam do regresso do nosso Senhor Jesus Cristo, Mashiach, o Redentor de Israel, o Redentor de todas as nações. Tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação,
para que nós nos levantemos como canais intercessórios para gerar as visões e as palavras proféticas do Teu Espírito em nossa geração. E seremos cuidadosos em tributar-te toda a honra, toda a glória, toda a adoração, sabendo que tudo procede de Ti e volta para Ti. E levante um forte aplauso e um grito de glória àquele que é digno de honra, de louvor, de glória e de adoração. Deus é um Deus do lugar, do tempo e da geografia. Esta noite, quando é ensaiado o que se cantará em Israel, enquanto os cânticos iam ocorrendo, não podia conter as lágrimas, textos iam subindo. Nós estamos falando de uma geração profética que se levanta para ser a boca de Deus, para que se materializem os projetos de Deus. Toda visão, todo projeto, toda palavra, toda a promessa de Deus, antes que se materialize na terra, tem que primeiro ser gerada pela intercessão daqueles que estão aliançados com Deus, movidos pelo Espírito Santo e respaldados pela palavra. Se falamos esta manhã do nosso chamado de gerar a redenção do Brasil, terminamos dizendo que o nosso território é a terra inteira. E nesta noite, somos chamados à lembrança de que a igreja tem um papel também para gerar a redenção de Israel. O Salmo 102 declara: Tu te levantarás, terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela. Sim, já chegou a sua hora. Chegou a hora de Israel ser redimido. O destino da igreja de Israel se encontrou. A igreja nasceu em Jerusalém e terminará em Jerusalém. A igreja nasceu pela pregação de apóstolos que eram judeus. A igreja em Jerusalém era composta por sacerdotes que obedeciam à fé, por judeus, e foram eles que levaram o evangelho ao mundo. No entanto, a própria igreja começou a se apartar das suas raízes. Desde Constantino Grande, no IV século, quando veio o casamento da igreja com Roma, a igreja foi se paganizando ao longo dos séculos e dos milênios. Todavia, nada pode frustrar os propósitos de Deus. No momento de se cumprir uma profecia, Deus vai torcer a cabeça de quem tiver que ser torcido, mas Ele não vai atrasar um segundo no seu relógio profético. Somos uma geração profética. Levanta a mão e diga: sou uma geração profética. Sou uma geração apostólica. Eu vivo nos últimos dias, quando o Espírito Santo está sendo derramado. E ainda neste capítulo 102 dos Salmos, nós lemos logo a seguir, está falando da restauração de Israel, que quando Sião for